Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Expresso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Olivia de Havilland. Hoje nós vamos falar de um filme de 1964 chamado A Dama Enjaulada. Para a gente entender o contexto de A Dama Enjaulada, a gente vai ter que voltar aí uns 10 anos atrás, no caso na década de 50, para entender as transformações pelas quais o cinema passou nessa época. Nos anos 50, com a invenção da televisão, as coisas mudaram radicalmente em Hollywood e foi nessa época que os estúdios, todo aquele sistema que eu já contei para vocês nos vídeos anteriores, começou a decair. Porque começaram a ser feitos programas de televisão, séries, e aí se a gente for lembrar, por exemplo, de I Love Lucy, que foi o primeiro sitcom da televisão americana, todas essas coisas impediram as pessoas de sair de casa e de querer ir ao cinema. Então essa cultura de ir ao cinema, ela foi começando a se deteriorar nos anos 50. E também foi nessa época que, exatamente porque isso estava acontecendo, os estúdios resolveram investir em grandes produções, Technicolor e outros tipos, o VistaVision, todas os CinemaScope surgiram nessa época para tentar fazer com que as pessoas fossem ao cinema. Então os anos 50 tiveram toda essa transformação e quando a gente chegou nos 60, a televisão já estava a milhão e foi o momento da volta dos filmes de horror, né? Os grandes filmes de horror aí dos anos 20, dos anos 30, se a gente for lembrar, da Universal, eles voltaram, mas com uma outra cara, eles voltaram repaginados, que é o caso de A Dama Enjaulada. O gênero horror, ele acolheu as atrizes que estavam um pouco mais velhas, então elas não eram mais vistas da mesma maneira e chamadas para fazer os mesmos papéis que elas faziam quando eram mais novas, e foi nesse gênero que muitas reinventaram as suas carreiras, como a Bette Davis e a Joan Crawford. E a Olivia também deu essa passeada nesse gênero com A Dama Enjaulada e com A Maldade na Alma, que foi um filme do mesmo ano que ela protagonizou com a Bette Davis. O filme conta a história da Cornelia, que é a personagem da Olivia. A pessoa vai gravar e esquece o nome da personagem. Ah, coisa linda. É que eu sempre falo personagem da Olivia de Havilland, personagem da Olivia de Havilland, então tipo, eu não sei o nome dos personagens. Olha só que linda. Maravilhosa, gente, olha essa mulher. Gente, 100 anos, tá? Cadê? Que é uma viúva que tem um filho e no final de semana ela acaba tendo que ficar sozinha em casa. E ela tem um problema que ela precisa usar bengala. Então ela tem um elevador na casa dela que ela tem que pegar porque ela não pode subir as escadas. E depois que o filho dela sai, ela acaba ficando presa dentro desse elevador, sem conseguir sair, sem conseguir se comunicar com o mundo. E aí é a campainha de emergência que ela fica tocando que atrai uns jovens delinquentes que entram na casa dela e começam a fazer a maior folia que vocês imaginarem. E aí o filme começa a ficar muito tenso. Eu não vou mais contar mais coisas para não dar spoiler, mas uma das coisas que eu gosto muito nesse filme é a maneira como os nossos medos primários são tratados. O caso é esse medo de estar presa e indefesa e vendo toda uma série de coisas acontecer na tua frente e não poder fazer nada, que é o caso da Olivia, né? Quando esses delinquentes invadem a casa dela, ela já não tem mais controle sobre nada que acontece ali. Isso é muito legal porque contrasta justamente com as características desse personagem que ela interpreta, que é uma mulher super metódica, né? Que tem toda uma rotina e de repente tudo isso sai do controle dela, então ela não consegue lidar com isso. E além disso, né, a gente tem toda essa metáfora da Olivia enjaulada, na gaiola, como se fosse um bicho. Tem toda essa metáfora do filme de querer dizer, de uma certa forma, assim, que nós somos animais enjaulados e cada um
está preso às suas próprias armadilhas, né? Como diria Norman Bates. Essas armadilhas seriam os nossos problemas, as nossas paranoias, né? E tudo isso vai ser testado ao longo do filme com a Olivia, né? E como é um filme de horror, a gente tem muitos momentos tensos. E é engraçado que esses momentos tensos, eles se fundem com momentos de tensão sexual. Então esperem sim tensão sexual entre a Olivia e outros personagens. E é muito interessante como esse elemento do horror é trabalhado, assim, que tá sempre andando junto com essa coisa do sexo e do que é tabu, e do medo, do que é proibido. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deem o joinha, assinem o nosso canal. Nos encontrem nas mídias, Twitter, Facebook, Instagram. Acessem o nosso site. A gente está chegando aí ao final do projeto Olivia de Havilland. Semana que vem é o nosso último vídeo sobre Com a Maldade na Alma, né? Hush Hush Sweet Charlotte. O último filme da parceria entre a Beth e a Olivia, então vai estar imperdível. Eu queria convidar vocês para estarem aqui comentando esse filme, trocando figurinhas sobre Olivia e Beth. Nosso próximo vídeo do Cine Expresso. Então é isso, eu aguardo vocês na semana que vem.